Bom, boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui mais uma vez, mais um domingo, nosso terceiro capítulo de Ruth. E aí, puderam ler o terceiro capítulo de Ruth durante esses dias, durante essa semana? Talvez, agora, talvez no sábado, talvez hoje à tarde, não sei como que foi a experiência de vocês, mas é muito bom tê-los mais uma vez. Bem, agora vocês começam a perceber, né, o nosso cenário vai mudando. Temos aqui ainda coisas para serem colhidas, né, o trigo. Os sacos aqui de trigo, cevada, estão todos juntos. As pessoas estão se preparando para um momento muito especial agora. Estamos num contexto de festa, para falar a verdade. Quando falamos de Ruth, há um momento aqui muito especial. Há várias frutas, há várias bebidas, né, que eles apresentavam nessas festas, que comiam, pães. É um momento especial realmente. Um momento especial porque sabem que Deus esteve, por exemplo, cuidando das suas vidas. Deus esteve, por exemplo, dando essas bênçãos, né, que Ele já havia prometido há muito tempo para o seu povo. Nos lembramos mais uma vez de Levítico 26, né? Deus está se lembrando do seu povo e visita o seu povo com essas bênçãos. E as bênçãos de Deus se resumem, por exemplo, na produção da terra, do alimento. As pessoas estão felizes, estão vendo que Deus está ali do seu lado e que está cuidando deles. Bom, vamos fazer aqui um breve momento de recapitulação, não é mesmo? Anteriormente, nos últimos episódios, descobrimos que, já na última parte do nosso capítulo 2, encontramos o resgatador, por exemplo. Alguém que poderia salvar Ruth da sua terrível condição. Ruth era uma estrangeira, moabita, terrível, né? Já vimos o que isso quer dizer. Ruth era pobre, não tinha ninguém que cuidasse dela. Ruth era estrangeira e somente nesses campos, né, com Deus, poderia ser cuidada pelo seu povo. Sabe, parecia que realmente a vida de Ruth não estivesse muito bem, estava realmente desamparada. Mas vemos que através das leis de Deus que vimos em Levíticos e em Deuteronômio, por exemplo, desde sempre Deus foi se preocupando com o seu povo. Foi cuidando de cada um deles, já seja aqui na parte econômica, na parte aqui justamente de sobrevivência, esses recursos maravilhosos. Deus apresentava essas coisas para essas pessoas que se sentiam desamparadas, para que fossem de pouco em pouco conhecendo a Deus. Então, primeira coisa, lembra? Descobrimos que Boaz, que era um homem muito bom, respeitado pelos seus trabalhadores, abençoava os seus servos todos os dias, era um homem temente a Deus, e vocês talvez vão se lembrar, né? Havia uma expressão que se dava, por exemplo, para Boaz, e essa expressão era a seguinte: Gibon Hayu. E o que significava Gibor Hayu, né? Era um homem valoroso, um homem guerreiro, valente, um homem que realmente não se parecia com os outros, era um homem realmente de Deus, temente a Deus, valente, valoroso, e era assim que era conhecido, por exemplo, Boaz. E Boaz, com as suas ações, ia demonstrando isso. A história vai nos mostrando que esse era um homem exemplar, por exemplo, e ele mostrava, por exemplo, isso nos cuidados com Ruth. E como que ele a protegia e dizia, por exemplo, para os seus servos para não mexer com ela e que deixasse ela tranquila para ir colhendo o que ela precisava e que pudesse depois levar todo esse alimento para Noemi, para sua sogra. Ruth, para falar a verdade, vemos isso no capítulo 2, era alguém que se preocupava muito com Noemi. E vocês vão ver, e se vocês se lembram, ela faz sobrar o seu alimento que Boaz havia dado para deixar para sua sogra e cuidá-la nesse momento. É que realmente ela levou a sério aquela promessa de ser uma filha de Noemi e cuidá-la como se fosse realmente uma mãe. Né? Estava tomando ali a responsabilidade do seu marido, que era o filho mais velho de Noemi. Mas só que há algumas coisas que preciso também explicar para vocês, algumas pontas soltas que deixamos na semana passada. Havíamos comentado, por exemplo, dessa condição. O que significa uma mulher viúva viver naqueles momentos? É que uma mulher viúva, e que infelizmente tenha passado por aquilo, era uma pessoa que não tinha, por exemplo, cuidado mais da sua família. Uma mulher viúva havia sido, por exemplo, deixado pelo cuidado do seu marido. Não poderia, por exemplo, aproveitar as bênçãos que estavam dadas ali às pessoas casadas. É que o marido, com o seu nome, com a sua família, dava tudo o que precisava
para ela era realmente complicado. E Deus havia posto uma lei chamada a lei do levirato. Tá, e aqui vamos explicar bem o que é essa lei. É que se caso uma mulher perdesse o seu marido, logo o irmão dela deveria se casar com ela, e havia uma obrigação para fazer. Porque ele deveria se casar com ela, e depois dos frutos, né, desse relacionamento, o primogênito desse novo casal deveria então herdar todas as posses do seu pai, do seu pai morto, não é mesmo? Então o primeiro filho desse novo casal iria representar o nome dessa pessoa, do marido dessa viúva. Agora, por que isso? Por que isso acontecia? Desde Gênesis 3,15 temos uma promessa muito bonita que Deus faz para o seu povo. Que apesar do pecado que havia acontecido e desse desamparo que estávamos sofrendo como povo de Deus, alguém iria vir da descendência da mulher que iria salvar o homem. E essa descendência iria então pisar na cabeça da serpente. Portanto, depois, todo o povo que escutava justamente essas promessas, as mulheres esperavam que o seu primeiro filho fosse justamente esse salvador da sua família. E aqui a gente pode falar de várias coisas, o salvador da família, o salvador dessa parte econômica, desse sofrimento, mas também o salvador dessa condição de pecado, é que nós como seres humanos, infelizmente, fomos atraídos por esse pecado e hoje estamos presos a essa condição. Não podemos encontrar vida em outro lugar, infelizmente, e por mais que nos esforcemos para nos encontrar, né, encontrar vida em outros lugares, não tem como encontrar senão a que Jesus oferece, senão aos planos que o próprio Jesus oferece. E por isso então ele faz essa promessa: logo viria alguém, descendente da mulher, que iria trazer paz para o povo que estava sofrendo. Esse desde o princípio era Jesus. E depois em toda a Bíblia estaremos vendo várias imagens pequenas de Jesus aparecendo para o povo, justamente para trazê-los de volta para o seu lar e para que pudessem viver tranquilamente, na paz e serem salvos por Deus. É que o povo está passando aqui por um momento complicado. A segunda coisa que eu queria comentar é o seguinte: nesse momento de Ruth, estão vivendo em um contexto muito feliz. A colheita está acontecendo e a festa das colheitas, uma festa muito conhecida por todos nós, acontecia justamente no início da colheita. As pessoas cantavam, louvavam ao Senhor, porque colheita é sinônimo de cuidado de Deus. A terra produzir alimento era sinônimo de que Deus estava ali cuidando e que nunca havia deixado o seu povo de lado. Então, quando falamos de colheita, ainda mais na Bíblia, temos que ter justamente a ideia de que o povo está muito feliz. O povo está alegre, está se lembrando das promessas que Deus fez. É uma maneira mais prática de ter, de maneira mais consciente, o cuidado que Deus tem por cada um de nós. E esse cuidado se mostra justamente na produção, né, no que a terra produz. O cuidado de Deus se mostra, por exemplo, nos recursos que temos através da terra, que está sendo trabalhada por nós, através dos recursos que ganhamos, através do nosso trabalho. É importante dizer isso porque qualquer coisa, qualquer imagem que os levasse a lembrar de Deus, sempre estava relacionada com colheita, com comida e com, por exemplo, o salário do seu trabalho. Receber algo em troca do que fizeram, porque tinham saúde para trabalhar, era a mesma coisa de lembrar, bom, é que Deus está me abençoando. Era consciente isso. Faziam em todos os momentos. Sabe, talvez isso possa servir para a gente e nos dar algumas lições. Quantas vezes temos muito, né, do que comer em casa e nos esquecemos que foi Deus que nos deu saúde, por exemplo, para ter todas essas coisas em nossas casas? Quantas vezes no final do mês recebemos o nosso salário, não é mesmo? E esquecemos de que Deus está ali em todo momento. E que se não fosse por Ele, não teria eu condições necessárias para fazer as minhas funções, trabalhar e justo receber o meu salário ou o resultado do meu trabalho. É que em todo momento que isso acontecia com o povo de Israel, a primeira coisa era se lembrar de Deus, e por isso havia essas festas, era para que o povo se lembrasse de que constantemente Deus estava cuidando do seu povo.
Esse foi o título do nosso tema da semana passada. Deus está sempre cuidando da gente. E lembra que nós falamos isso? Por mais que às vezes não pareça, é que Ele sempre está. Sempre está cuidando da gente. Só que às vezes não percebemos ou não queremos ver. Pode muitas dessas perspectivas, né, da maneira como nós olhamos as bênçãos, afetar, por exemplo, a nossa experiência com Deus. É que Deus, queridos amigos, sempre está. E se talvez você não tenha percebido, pois olhe depois no final do mês, se os alimentos que temos, o cuidado dele, o nosso salário, tudo isso faz parte de um plano de cuidado que Deus tem, por exemplo, para cada um de nós. Bom, mas terminando aqui esses pontos, vamos aqui ao nosso primeiro texto. Está justamente ali em Ruth, capítulo 3. Abram suas Bíblias. Voltamos aqui ao nosso livro. E como vemos aqui, as coisas estão muito bonitas. As pessoas estão celebrando justamente o cuidado de Deus. Como vocês podem ver aqui, as flores estão crescendo. É que não somente a fartura, né, de comida, a fartura de beleza, a terra está produzida. A terra mostra, por exemplo, que Deus está ali no meio de cada um deles. E sabe, essa é uma das maneiras também de conhecer a Deus e o seu cuidado. Deus se mostra até na beleza da terra, na beleza da sua natureza. Bom, depois Salmos vai falar isso para a gente, né? Que os céus proclamam a glória de Deus. É que aqui tudo proclamava a glória de Deus nesse momento com Ruth. A terra proclamava a glória de Deus. Os céus proclamavam a glória de Deus. E a alegria das pessoas proclamavam também a glória de Deus. Era um momento realmente de festa. E diz assim, começamos aí no capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Disse-lhe Noemi, sua sogra. E como vocês se lembram, Noemi significa o quê? Alguém lembra? Agradável, não é mesmo? Mais uma vez, Noemi. E aqui é uma técnica muito interessante também, mais uma vez. O capítulo começa com uma fala de Noemi. E se vocês se lembram, nos outros capítulos, vemos como um personagem da Bíblia é mostrada a sua essência através da sua fala. Através da sua primeira fala ou do desenvolvimento, né, das suas conversações. Veja que com Noemi já começamos com esse passo. Olha só o que diz a agradável, não é mesmo? A sogra de Ruth. Diz assim: Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes, eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Bom, e aqui vemos mais uma vez o ponto, né? Esse ponto importante da personalidade ou de quem é Noemi. É que Noemi é agradável, se preocupa, por exemplo, com quem ela ama. E aqui, por mais que esteja falando de lar, não se refere a um lar tudo isso aqui. Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Para falar a verdade, a palavra que melhor se enquadraria aqui no lugar de lar seria descanso. É que Noemi quer que Ruth descanse e tenha paz. Ou seja, a melhor tradução seria: minha filha, não hei de eu buscar-te descanso ou uma vida estabelecida, algo que você não tenha mais que se preocupar para que sejas, e então veio o resultado, feliz. Noemi realmente se preocupava com Ruth. E veja, o início do capítulo 3, começamos aqui com um grande plano. Sabe daqueles grandes planos que vemos nos filmes? Bom, aqui não vale, por exemplo, a comparação, né? Porque é muito diferente, muito mais abençoado, mas podemos ver vários planejamentos desses grandes ladrões que tentam roubar bancos e tudo mais. Noemi está fazendo aqui um grande planejamento para algo que ela sonha, né? Para que aconteça. E ela então começa a falar de Boaz, esse homem que é valoroso, guerreiro, alguém que ama a Deus e que está cuidando de Ruth, porque cuida de Noemi. Então agora ela começa a nos mostrar um pouquinho, mais ou menos, quais são as suas intenções ali com Ruth e o que ela está ali pensando e tramando justamente para a continuação dessa história. E isso vamos ver no versículo 3. Olha só o que está dizendo. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Aqui a festa começou. É a festa das colheitas.
A festa da colheita ela tem vários nomes, para falar a verdade. Tem mais 5 nomes. Podemos conhecê-la também de a festa das primícias, e ali é o último nome, mais ou menos, que também é mais conhecido ali no Novo Testamento e tudo mais. Podemos conhecê-la também como a festa do Pentecostes. Mas por que Pentecostes, né? Depois estaremos comentando um pouquinho mais sobre isso. E o quão importante é essa festa, por exemplo, para o calendário judaico. É uma das festas mais importantes, porque além de mostrar a colheita e de ser um momento em que todos ficam mais tranquilos, porque é meio que estivessem recebendo ali o seu salário, mostra contundentemente de que Deus está ali do lado do seu povo. Agora, Noemi fala 3 coisas aqui que são muito importantes. Primeiro, naquela época as pessoas não se banhavam. Ah, sério, Mateus? Nossa, então não devia ser muito agradável ali os cheiros, não é mesmo? Bom, talvez não sei, né? Também não iria querer estar ali naquele momento. Mas, ele está dizendo para Ruth, banha-te. As pessoas não se banhavam naquela época, se banhavam em ocasiões muito especiais. E parece que, ao ela dizer a Ruth para tomar um banho, ela está propondo a Ruth uma ocasião muito especial. Mas que ocasião é essa? Será que é somente sair da cidade e ver os homens ali cuidando das coisas? Não, é que talvez tenha um pouquinho mais que isso. É porque ela fala, banha-te, unge-te, e para vocês que talvez já saibam disso, se ungir era justamente o perfume da época, era justamente dar o bom cheiro ali para as pessoas em ocasiões especiais, mas ainda ela acrescenta uma terceira coisa, e qual é? Põe os teus melhores vestidos. Bom, com certeza ela não está saindo para fazer compras, não está saindo para ir para o shopping mais próximo de Belém de Judá, não está voltando a Moabe, por exemplo. Não tem essas opções de atividades em uma noite ali em Belém de Judá, ainda mais na festa das colheitas. Estamos falando aqui de algo muito mais importante. É que tomar um banho, se ungir e pôr os seus melhores vestidos nos faz justamente a grande conexão da ideia de um casamento. Noemi, a agradável, está propondo a Ruth um casamento com alguém que parece ser o parente mais próximo delas. É que já descobrimos no capítulo anterior, ali as intenções de Noemi, ao dizer para Ruth que, por fim, é que Boaz é o nosso parente mais próximo. Então aqui começamos a ver um pouco da trama dessa agradável sogra que quer o melhor para sua nora. E diz o seguinte no versículo 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. E aqui é o grande plano, o plano infalível de Noemi para que algo aconteça entre Ruth e Boaz. Ou seja, notarás o lugar em que se deita. E ela fala aqui com muita atenção, né? Ou seja, presta atenção no que esse homem vai fazer essa noite inteira. No que vai comer, no que vai beber. E presta atenção aonde ele vai descansar. Para que vocês tenham uma ideia, nessa época em que as pessoas... Bom, já falamos disso, né? Os campos, claro, estavam fora da cidade. As cidades hebreias, né? Israelitas, tinham uma configuração diferente, por exemplo, das cidades gregas e das cidades romanas. Nas cidades israelitas, como havíamos falado na semana passada, não tinha, por exemplo, praças, não tinha lugares ali de debate, lugares onde as pessoas se reuniam. Esses lugares, na verdade, o lugar onde as pessoas se reuniam todas juntas, era nos portões da cidade. Depois vamos ver uma expressão parecida a essa. Como não tinham lugares dentro da cidade para se reunirem, as pessoas então se amontoavam, se aglomeravam, e talvez essa era a atividade da noite, né? Ir para os portões da cidade para ver o que está acontecendo, né? Era ir para ali e conversar com as pessoas, bater um papo, não sei, cochichar da vida dos outros, com certeza também isso deveria acontecer muito. E fora da cidade, estava aqui então os sacos, né, de trigo e cevada. Toda a separação. De todo o que havia sido colhido, por exemplo. Os homens, então, saíam da cidade e guardavam todas essas coisas e ficavam ali a noite inteira, celebrando, porque a festa das colheitas também acontecia fora. Então, a maioria dos homens continuavam na parte da noite. E eles dormiam, por exemplo, na frente de cada um desses lugares,
Porque, como vocês se lembram, como não havia juízes, bom, no tempo dos juízes, como não havia reis, e as pessoas faziam o que queriam, muitos desses momentos em que guardavam as coisas fora, vinham salteadores de outros lugares, matavam os homens que estavam ali e roubavam toda a sua colheita, ou pelo menos as primícias, né? As primeiras colheitas que eram feitas. Então era um grande problema. Os homens da cidade, dessas pequenas cidades, tinham que dormir fora e guardar, justamente, vigiar todo o seu ganho e todos os seus recursos. É nesse contexto, então, que Noemi diz a Ruth, para ir à noite à eira, esse lugar onde se separava todos os recursos, e prestasse atenção no que estaria fazendo, por exemplo, Boaz. Agora, um ponto importante. Eu não sei hoje, se faço essa pergunta, se saberemos responder, por exemplo. Hoje para nós, e talvez você possa pensar aí, qual seria para nós a vestimenta mais importante hoje? Qual é a vestimenta que nós damos mais importância hoje quando saímos por aí? Eu não saberia dizer, mas naquela época, a vestimenta mais importante, a parte da roupa, né, da indumentária de pessoas daquela época, era, por exemplo, uma túnica, uma capa. E aqui pegamos uma capa de exemplo. Ela era bem grande, era a parte da roupa do homem mais importante que havia, porque com essa túnica, com essa capa, ele fazia o que fosse. Se tivesse que dormir para em um lugar fora, era sua coberta. E então se guardava. E essa capa era usada em todos os momentos da sua vida. Era justamente a capa mais importante. Até se a gente se lembrar um pouquinho da história de Elias, a gente vai ver um pouquinho isso. Eliseu pede a Elias uma porção dobrada do seu poder, certo? A capa ela tinha justamente um significado muito importante naquela época, e para simbolizar que Elias estava dando justamente essa porção dobrada do seu poder para Eliseu, o que ele faz? Ele lhe dá uma capa. Ou seja, entregar a capa para Eliseu era como dar parte dele mesmo, era como dar a sua identidade, o que ele era como profeta, para Eliseu, e Eliseu se tornou um segundo Elias, por assim dizer. Ou seja, a capa, nesses momentos, era super importante. Então, o que acontece? Antes desses tempos, os árabes primitivos, eles faziam uma coisa bem importante. Eles pegavam essas capas, e como falamos aqui da história de Ruth, né, como viúva, o que acontecia e que era parte de uma lei e era uma experiência que eles faziam muito. Havia um documento árabe que explica muito bem esse costume. Era o seguinte: se, por exemplo, o meu irmão morresse por algo e estava ali a sua esposa, o que eu teria que fazer para que eu tivesse direito de resgatá-la e de que ela fosse a minha esposa era jogar justamente a minha capa sobre ela. Então eu fico imaginando justamente essa cena. Havia até mesmo histórias engraçadas, né, sobre esse tema, porque se às vezes a mulher perdesse o seu marido, parte dessas pessoas da família que estivessem, que tinham o interesse de tê-la como esposa, saíam correndo para ela para jogar justamente a sua capa em cima dela. Era como um pega-pega, só que um pouco mais perigoso talvez, não é mesmo? Então eles jogavam a capa justamente em cima da mulher e ela já era automaticamente sua. É um pouco estranho, não é mesmo? Mas era o que fazia as sociedades árabes primitivas um pouquinho antes dessa época. A questão é, Boaz, com a sua capa, se deita e guarda, por exemplo, o seu lugar. E aqui vai falar na Bíblia. Vamos ali olhar, por exemplo, o versículo 4, né? Ela fala o que Ruth tem que fazer. Já descobrimos o que acontece. E no versículo 5 diz o seguinte: respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. E olha só o versículo 7. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Justamente o que acabamos de fazer aqui, jogamos a capa de Boaz. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Há alguns que fazem
uma interpretação um pouco fora dos padrões quando lê esses versículos. Agora, o que eu quero dizer aqui? Que dizem que talvez Boaz estivesse bêbado porque estava um tanto alegre. Mas só que não faz sentido estar bêbado nesse caso. Para a Bíblia, temos uma palavra que resume o suco de uva fermentado e o suco de uva não fermentado, e sabemos que nessa época essa era a grande bebida, por exemplo, usada nas festas e tudo mais. A questão é que para o povo de Israel, e já tendo em conta que Boaz era um homem que amava a Deus, temente e valoroso, a ideia da fermentação era um pouco fora do costume israelita e até mesmo das suas crenças. O fermento significava literalmente o pecado. Tanto é que na festa da Páscoa, 50 dias antes da festa das colheitas, eles faziam pães sem o quê? Sem fermento. E significava que era justamente o pecado. Então não faz sentido o povo daquela época usar, por exemplo, um suco de uva fermentado e se alegrar bêbado, sendo que o fermento era o pecado, e se você usar o fermento você estaria pecando. Eram pessoas que amavam a Deus nesse momento, seguiam os seus mandamentos. Não faz sentido, por exemplo, então, que eles nessa festa estivessem bêbados ou dessa maneira. A questão é que ele estava alegre. Essas festas eram momentos de alegria realmente, as pessoas como era tudo simbólico que eles faziam, eles viam mesmo que Deus estava ali do lado deles. A palavra mansinho, por exemplo, e Ruth chegando de mansinho, tem mais a ver com calmamente, quase sem respirar. Imagino aqui Ruth, justamente chegando aos pés de Boaz, já com o coração batendo forte. O que eu faço? Só estou seguindo o que minha sogra diz. Será que devo confiar, não é mesmo? Então ela chega de mansinho, descobre os pés de Boaz, e aqui é justamente essa a ideia. Há pessoas que vão falar que ela descobriu todo Boaz, mas não faz sentido com a tradução que se faz, ou que o descobriu da cintura, né, dos pés até a cintura, mas ela só descobre os seus pés, e os pés na Bíblia têm um significado muito importante. Deus já havia feito uma promessa, né, que a planta dos nossos pés aonde pisar, não sei se vocês lembram disso, essa terra seria nossa. E aqui falando, né, justamente da promessa para o povo de Israel, quando estava entrando na terra prometida. Então o que ela faz, e aqui é muito simbólico, o que ela faz é descobrir os seus pés e então se deita, por exemplo, aos pés de Boaz. É realmente uma prática muito estranha. Como? Era uma maneira de chamar a atenção das pessoas isso? Que não dá para entender por que tem por que isso acontece. E justamente então continua o nosso texto. E olha só o que diz. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Uma mulher, o que está acontecendo aqui? Quem que é essa pessoa? É claro que em alguns comentários vão dizer que por ela ter descoberto os seus pés, talvez ele tenha sentido frio e por isso se levantou. Mas na verdade, esse assustando-se tem mais a ideia de tremer. É que Boaz parece que sentiu medo nesse momento, por sentir que havia uma presença desconhecida ali e não sabia muito bem o que estava acontecendo, por isso se senta. E aqui a imagem é essa, né? É se sentar, olhar para todos os lados e ver justamente uma mulher a seus pés. O que está acontecendo aqui? E isso, por exemplo, explica o seu pavor, né? Não está entendendo a situação. E então vem a pergunta importante, versículo 9, disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Esse ponto aqui é muito importante. Porque Ruth agora está pedindo que Boaz cubra ela com a sua capa. A questão é que capa não é conhecido por capa no idioma deles. E justamente o ponto da capa que ele usava para cobrir os seus pés não tinha o nome de capa, mas o nome era asas. As abas da capa que usava justamente para cobrir as suas extremidades e os seus pés eram conhecidos como asas. Ruth não está dizendo, cubra com tua capa a minha vida, porque tu és o meu resgatador. Ela está dizendo, cubra-me com as tuas asas, porque tu és meu resgatador. Estão vendo aqui a importância do que ela está falando? Para os que estiveram na semana passada,
vimos que a Bíblia está cheia de figuras de um Deus que com suas asas nos cobre para nos cuidar. E Boaz vai justamente declarar uma bênção para Ruth. Ele vai falar: bendita sejas tu que vieste para esse lugar, para que fosses coberta pelas asas de Deus. É o que está falando no versículo 2. Bom, para a gente dar uma relembrada só, versículo 2, capítulo 2, versículo 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth já havia ido a Israel para buscar refúgio de Deus e que fosse coberta com as suas asas, e agora está pedindo a Boaz: cubra-me com suas asas. Veja só que significado profundo estamos vendo aqui. Mas por que ela diz isso para Boaz? Porque Boaz só tem uma função. E é somente uma função. E qual é essa função? Ele é conhecido como o quê? O resgatador. Ela só diz isso para Boaz porque ele tem uma função que cumprir, que é quase uma obrigação, está na lei. Ele é o resgatador. Você só poderia dizer para que alguém cobrisse você com as suas asas, com as asas dele, se ele tivesse essa função e essa natureza de resgate. Boaz é o único resgatador, portanto, é o único que pode cobrir com suas asas Ruth e a sua vida. Cobrir com suas asas tem um significado muito profundo aqui, porque é te tirar da condição em que você está. Se lembra o que Ruth tem? Nada, né? Ela está cuidando de Noemi. No capítulo passado vimos que Boaz pergunta: e de quem é essa mulher? Não havia ninguém que cuidasse de Ruth, estava sozinha cuidando de Noemi, e agora vemos ela buscando ajuda, auxílio e resgate somente com aquele que desde a sua natureza já, da lei de Deus, era o resgatador. Para quem podemos pedir salvação hoje? É para o seu amigo, para o seu parente? Podemos pedir salvação para o nosso parente mais próximo hoje, que perdeu os nossos pecados? Não existe pessoa dessa, por exemplo, no mundo, que tenha as condições necessárias para perdoar os nossos pecados ou dar uma condição de vida melhor. É que somente há uma pessoa. E se olhamos justamente aqui, e esse é o ponto, e é lindo o livro de Ruth por causa disso, Boaz aqui está se tornando em uma imagem do resgatador. Quem é o nosso resgatador? Somente Jesus. É só Jesus que pode nos tirar da condição que estamos, da pobreza, da prisão do pecado, e aqui é super legal, né? Eu fico muito empolgado com essas coisas. Ruth está pedindo a Deus, ao vir para Israel, que a resgate do pecado, porque ela estava com seus deuses, e agora para Boaz está pedindo a ele que a resgate da pobreza. É que o resgatador junta todas essas boas notícias, e é só Jesus que pode fazer tudo de uma vez, nos resgata da nossa vida antiga e nos resgata da pobreza, nos dá uma condição de vida melhor. Uma vida que não imaginamos até onde podemos viver, é que a eternidade, o seu cuidado se amplia na eternidade e sempre estaremos em paz, tranquilos, porque a promessa de Deus se fez real em nossas vidas. É que esse é o ponto do resgatador. Boaz sabe que é resgatador, mas infelizmente tenho que falar para vocês que aqui é uma quebra de ritmo na narrativa. Parece que tá tudo indo legal, tá tudo indo o mais bonito possível, parece que vamos ter um casamento, mas então, em alguns versículos que passam, temos essa expectativa do leitor sendo quebrada. Estamos tão animados agora, será que vai dar certo? O plano de Noemi está dando super certo, né? Mas veja só, versículo 10, e veja que essa parte aqui é muito, muito interessante, porque ela responde, né? Mais uma vez estamos lendo: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E antes da gente ir para o outro ponto que havíamos mencionado, Boaz está reconhecendo justamente a bondade de Ruth. Ruth agora está se mostrando uma personagem que pode ser salva por essa lei, pela sua bondade de coração,
pelo seu amor pela sua sogra, pelo que ela está fazendo. E olha só o que ele fala. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. E veja que isso aqui é o resgatador dizendo a ela. E pensem nisso, né? A imagem do resgatador agora falando para a gente. Minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Sabe, aqui começamos a ver, por exemplo, a ideia de mulher virtuosa. Só que mulher virtuosa não é mulher virtuosa, para falar a verdade. Essa aqui é uma expressão já muito conhecida, que já foi dada a Boaz. Lembram? Gibor Hayu, o homem valoroso, um homem temente a Deus. É que eles usam a mesma expressão para Ruth, e aqui é Eshed Hayu. É uma mulher virtuosa. E se olhamos, por exemplo, é a mesma expressão que podemos encontrar em Provérbios capítulo 10, versículo 31. Desculpa, Provérbios 31, versículo 10. E olha só, e vamos dar uma olhada nesse texto. Provérbios, capítulo 31, versículo 10. E aqui começamos a ver, por exemplo, que essa expressão de mulher virtuosa nasce aqui em Ruth. E logo Salomão, claro, né, o seu tataraneto começa a falar sobre a mulher virtuosa. O mais legal é que Salomão está falando de Ruth, está usando a mesma expressão na qual anos antes estava sendo utilizada para ela. E olha só o que ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Então aqui ele começa a falar sobre a mulher virtuosa. A questão é que mulher virtuosa não é justamente a melhor tradução para Ruth. E como vimos a expressão para Boaz, é a mesma, é que essa mulher virtuosa, na verdade, é uma mulher valente, uma mulher guerreira, uma mulher temente a Deus, uma mulher forte. Essa é Ruth. E se olhamos, por exemplo, a história dela, podemos encontrar aí um bom exemplo de mulher virtuosa. Ou seja, não é mulher virtuosa, é uma mulher valente, uma mulher guerreira, uma mulher valorosa, que coloca a Deus acima de todas as coisas e as pessoas também a ama como a ela mesma. Versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, e aqui vem o ponto que havíamos comentado. Mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. E para aqueles que estavam lendo a história até aqui, já estão vendo, bom, isso aqui vai dar certo, hein? Esse casamento aqui vai dar certo, é o casamento do século, Ruth e Boaz. Infelizmente, as nossas expectativas aqui são quebradas, porque ele está dizendo que há um outro resgatador. Que pena, então não vai dar certo com Boaz? E aqui estamos, torcendo, mas parece que há um empecilho na nossa frente. Só que no versículo 13 ele vai dizer: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, e essa é uma frase muito importante, eu o farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. E no versículo 14, ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Bom, Ruth, então, fica ali aquela noite, dorme ainda aos seus pés, e sai bem cedinho de manhã para que ninguém a visse. Por quê? Há um pensamento, por exemplo, na Mishnah, um documento judaico, de pessoas que comentavam justamente essas ações, e falava o seguinte: se um homem fosse suspeito de deitar com uma mulher gentia, não poderia exercer o levirato com ela. E o levirato, como nós falamos, era justamente alguém casar com essa mulher viúva e lhe dar, por exemplo, sentido para a sua vida, né? Cuidá-la, que pudesse ter paz, vida, recursos. E aqui estamos vendo, ele toma então todo o cuidado para que ela pudesse sair o mais cedo possível dali, que ninguém pensasse que algo teria acontecido, para que ele então pudesse justamente fazer o que era parte dele, o que era direito dele pela sua função de resgatador. É que Boaz, ao ver toda aquela situação, ele percebe que é uma esperança para Ruth, e por estar cuidando da sua família e do nome da sua família, ele então
também se coloca nessa responsabilidade. Boaz também quer resgatar a Ruth. Versículo 15, e aqui vamos terminando justamente o nosso capítulo. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? E esse texto aqui é bem engraçado, porque não é a pergunta que ela faria, Noemi. Não seria, por exemplo, e como que foram as coisas? É que literalmente ela está dizendo: então, já está casada? Já está casada? Como que foi? Já te dei todos aqui os meus conselhos. Se não está casada ainda, algum problema tem, né? Então, eu justamente imagino Noemi esperando ela, e ela chegando ali com um monte de coisas, né, que Boaz lhe havia dado para que Noemi não passasse mais fome. E aqui é um ponto interessante, né? Depois de Noemi ter chegado ali e ter sido recebida por Deus, veja que agora nunca mais ela ia passar por nenhum problema. Agora todos estariam cuidando de Noemi, e agora Noemi, justamente com seu saco, né, de trigo e cevada, estaria sendo cuidada sempre em todos os momentos. O ponto interessante é que essa pergunta de Noemi é muito importante. Ela está dizendo: então, como que foi a noite? Está casada ou não está casada? E no versículo 17 diz: estas 6 medidas de cevada, ele mais deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. E no versículo 18, e aqui vamos fechando justamente esse ponto, veja, há uma mensagem aqui muito importante, e diz o seguinte: então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. De alguma maneira isso tinha que ser resolvido. No capítulo 2 vimos que parece que tem uma solução muito importante. Mas só que há um resgatador. Mas agora ao vermos que há um resgatador, acabamos de descobrir que há um outro resgatador. E agora, como que vai acontecer todas essas coisas? Será que será Boaz o resgatador? Então, esperamos vocês na próxima semana, estaremos respondendo essa pergunta. Não, mas vejam que o ponto aqui desse último capítulo fala muito bem sobre o que é o resgatador e qual é a sua função. E como essas pessoas naquela época tinham justamente a ideia do que ela deveria fazer, não somente para cumprir a lei, mas também para colocar o nome de Deus em primeiro lugar e glorificar o seu nome. Boaz sabia muito bem agora, depois desse momento, desse encontro, o que ele deveria fazer. É que tudo o que Ruth havia feito e o que ela havia dito a ele, tens que cobrir-me com as suas asas, ele já havia entendido que o que ele deveria fazer era parte da sua natureza. O resgatador tinha agora que cumprir com a sua função e resgatar uma vida que era estrangeira, que sofria com a pobreza, que sofria com o pecado e que agora tinha que encontrar vida, por exemplo, onde ela havia encontrado vida. Deus havia livrado, por exemplo, Ruth do pecado, mas agora Boaz tinha que livrá-la, por exemplo, da pobreza, uma vida de paz. E era o que Noemi, a agradável, era o seu sonho mais bonito, por exemplo, que tinha para Ruth. Noemi, agradável. Sempre pensou, por exemplo, no bem-estar de Ruth e que ela pudesse encontrar, de certa maneira, a salvação para a sua vida. Sabe, na Bíblia vai falar muitas vezes sobre o cuidado de Deus por nós e sobre a sua insistência na vida do ser humano. É que Deus não deixa a gente de lado e vai continuar insistindo até que nós tenhamos escolhido Ele e ficado do seu lado. É isso que Noemi está dizendo: minha filha, espera. Espera, porque esse homem eu o conheço muito bem e ele não vai desistir até que todo esse assunto seja resolvido hoje, ainda hoje. E aqui eu gosto muito de imaginar essa cena como o resgatador realmente das nossas vidas. É que Jesus não vai desistir de você até que esse problema seja resolvido agora, hoje. Então espera. Espera em Deus. É Ele que resgata
Não é você, a tua parte tu já fez, tu está pertinho dele. Mas é ele que cumpre com a sua promessa e termina essa função resgatando você de todo o mal que possa aparecer na sua vida, o que a terra oferece infelizmente por causa do pecado. O resgatador sempre vai nos dizer, espera, não tome agora os cavalos, né, na frente da carroça, espera um pouquinho, o resgate está vindo, espera. Ele não vai desistir até que isso seja cumprido hoje. Não vai desistir, fica tranquilo. O resgatador sempre sabe o que faz. Conheço, por exemplo, a história de uma mulher que teve a mesma atitude para com Deus, porque ela sabia que Deus não iria desistir dela e, portanto, ela teria que fazer também o mesmo. Quando vemos essas imagens na Bíblia do que Deus pode fazer, e se seguimos esse exemplo, pode ter certeza, Ele estará ali do outro lado esperando você chegar até Ele. É porque Ele é o resgatador. E sabe, Silvana foi sempre uma mulher que, enquanto estudávamos a Bíblia juntos, me mostrava o tamanho da sua fé para um Deus que, mesmo ela não vendo, sabia que o seu cuidado estava justamente do seu lado. É que Deus havia coberto com as suas asas e a protegia de todas as coisas ruins. Até que um dia, o seu filho já infelizmente preso, recebe uma encomenda. E dentro de chinelos, bermudas e tudo mais, drogas estavam escondidas. E agora as pessoas começaram a julgá-la e justamente a dizer que quem havia enviado essas coisas era ela própria, a mãe. Silvana nesse momento estava ali estudando a Bíblia e o que mais ela queria, e já estava com a decisão quase feita, era de seguir a Jesus e aceitá-lo, porque ela sabia que o seu resgatador estava ali do seu lado para resgatá-la de toda essa vida que ela tinha. Só que ela começou a meio que titubear, não podia acreditar. O problema é que essa caixa que havia sido enviada para o seu filho, alguns meses atrás, de Tatuí, e muito estranho, porque ela nesse momento não estava em Tatuí, mas estava em outra cidade cuidando da sua filha. Então ela começou a perceber que as pessoas que haviam feito isso queriam realmente causar um grande problema, não somente na sua vida, mas na vida do seu filho, que já estava preso há algum tempo atrás. Algum tempo, anterior a isso. E sabe, uma das coisas que ela me falou enquanto nós estudávamos a Bíblia foi o seguinte, foi algo que também me deixou muito pensativo. Ela falou assim, Mateus, eu sei o que o inimigo quer fazer, mas eu não vou desistir do meu Deusinho. E ela falava dessa maneira, eu não vou desistir do meu Deusinho porque agora não é o momento. Eu sei que ele quer destruir a minha vida, eu sei que ele quer me tirar, por exemplo, dos seus caminhos, mas Mateus, eu tenho certeza de quem eu tenho crido. Deus, ele vai me salvar. E eu não vou deixar Deus agora. Por mais que essas coisas aconteçam, eu sei que é o seu plano. Eu sei que é o plano do inimigo. Mas eu vou continuar aqui firme. Você sabe disso. Eu falei, eu sei. Claro que eu sei. Eu estou vendo você falando isso. Então tá bom. Eu vou me batizar. É isso que eu quero. Eu quero entregar minha vida a Jesus, Mateus. Porque o que o inimigo está fazendo, ele não vai parar de fazer eu estando com Deus ou não. Eu preciso então passar por esse problema com Deus agora. Não vou deixar Deus. Eu falei, que bom. E sabe, depois nesses dias, tínhamos pelo menos 3 dias e ela havia justamente feito uma decisão importante, que era de vir a Tatuí para se batizar aqui. E então ela falou, olha, mas só que a gente só tem 3 dias e falta ainda uns 5 estudos. Eu falei, não, então vamos pegar pesado nisso. E em todos esses dias que fazíamos o nosso estudo, às vezes ficávamos até tarde da noite, para tirar todas as dúvidas dela, sabe? Para responder todas as perguntas, para deixar bem claro o que ela queria. E ela sempre dizia, Mateus, eu não vou deixar Deus. Eu não posso deixar Deus agora. Não é o momento. Nunca vai ser. Eu já estou muito decidida, Mateus. Porque se eu fizer isso agora, eu sei que minha vida vai para o buraco, assim como já aconteceu outras vezes. Eu não vou deixar Deus agora. Não posso deixar Deus agora. Eu falei, bom, amém por isso. Então continua firme, porque Deus vai te livrar desse problema. E ela continuou firme. Fizemos os estudos. E sabe, ela veio na sexta, e aí vocês vão se lembrar que num sábado tivemos um batismo muito bonito e ela se entregou a vida ao Senhor aqui. Bom, agora voltou para sua cidade, teve que depor justamente ali na justiça e que todos vissem o que estava acontecendo, muitas investigações sendo feitas. E ela está lá ainda cuidando da sua filha, teve que voltar justamente para isso.
Mas o que mais me chama a atenção é que ela foi insistente e não deixou Deus de lado, sabe? Deus, ele faz a mesma coisa. E enquanto lemos a Bíblia, vemos Deus levantando profetas para trazer o seu povo de volta. Vemos Deus levantando mulheres fortes e poderosas, trazendo o seu povo de volta. Vemos Deus levantando o seu filho para talvez fazer o último sacrifício que tinha. Era a última ação que Jesus precisava fazer para que agora eu e você pudéssemos ser resgatados. É que nessa história de Ruth, no capítulo 3, vemos um Deus que insiste na minha salvação. E não vai te deixar nunca, a menos que você queira. Talvez aqui possa parecer um clichêzão, sabe? Mas esse resgatador, e vejam agora o resgatador como Jesus, porque é disso que Ruth está falando. Esse resgatador não vai desistir até que hoje seja cumprida a sua vontade em você. E que sejamos salvos, finalmente, colocando as nossas vidas em suas mãos. Deus insistiu em mim, insiste e continuará insistindo, porque o seu maior sacrifício foi feito. E sabe, o sacrifício de Cristo, o grande resgatador, foi aí expandido, estendido para hoje, para cada um de nós. E não é possível que hoje deixemos Deus ali sozinho e não o escolhamos agora. É o que Ruth vem falando para cada um de nós. Vamos agora cantar um hino que tem me ajudado muito também nesses dias a ver esse insistente amor de Deus. E sabe, é algo que precisamos fazer hoje. Escolher agora esse insistente plano de Cristo em nossas vidas, mas não olhar para trás, porque o que Ele nos apresenta, o que está à nossa frente, é o melhor que Ele pode apresentar. Deus ainda insiste na sua salvação.